Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Adas Carvalho, eu sou médico hemoterapeuta, trabalho no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas. Queria agradecer primeiramente o convite da comissão organizadora deste evento. Me convidaram para falar sobre retrovigilância, contemplando tanto a retrovigilância desencadeada a partir do paciente, como a partir do doador. Os objetivos dessa apresentação serão reforçar aí a hemovigilância e principalmente a retrovigilância como uma ferramenta de qualificação dos serviços de hemoterapia. Eu pretendo apresentar os referenciais legais do Sistema Nacional de Hemovigilância, coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, discutir a relevância da hemovigilância como ferramenta de qualificação do ciclo do sangue, detalhar o processo de retrovigilância e meu objetivo final é propiciar a qualificação do grupo que está participando deste treinamento quanto à estruturação do processo de retrovigilância nos serviços de hemoterapia de origem. Como definição, a hemovigilância é um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, desde o doador, a doação, a toda a fase de processamento do sangue, da realização dos exames laboratoriais, até finalmente a produção dos hemocomponentes liberados e a transfusão. Tem como objetivo obter e disponibilizar informações sobre efeitos adversos ocorridos nessas diferentes fases, com o objetivo de prevenir o seu aparecimento e recorrência, melhorar a qualidade dos processos e dos produtos e aumentar a segurança do doador e do receptor. Então, a hemovigilância é um processo que vai desde a veia do doador até a veia do paciente. Então, de veia a veia. A proposta de estabelecimento de um Sistema Nacional de Hemovigilância, ela parte da Organização Mundial da Saúde, foi formalizado através da publicação desse guia para a criação de um Sistema Nacional de Hemovigilância. Esse documento é de 2016, um documento bastante interessante que pode ser consultado por vocês, está disponível na rede e que reforça essa necessidade. É um grande desafio mundial a implantação desses sistemas nacionais de hemovigilância, e a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde acompanham, inclusive geram publicações sobre a implantação desses sistemas nos diferentes países do mundo. No Brasil, a estrutura legal de criação do processo de hemovigilância e de retrovigilância está consolidado nas portarias do Ministério da Saúde, de definição aí da atividade hemoterápica, e atualmente a portaria vigente é a portaria de consolidação número 5 de 2017, o anexo 4, que trata do processo de trabalho. Nessa portaria, a gente tem alguns artigos que fazem referência à hemovigilância. Um deles é a obrigatoriedade da constituição de um comitê transfusional, que vai acompanhar aí o uso racional do sangue, vai desenvolver atividades educacionais continuadas na área de hemoterapia e vai coordenar o processo de hemovigilância dentro dos serviços de saúde. Além disso, estabelece que é necessário procedimentos para atendimento das reações adversas à doação, então, nos serviços de hemoterapia. No seu artigo 134, estabelece a necessidade de estruturação de um processo de retrovigilância,
No caso das soroconversões de doador, a gente vai detalhar isso de maneira mais para frente. Estabelece também no artigo 205 a necessidade da investigação, detecção, notificação das reações transfusionais, e aqui incluindo os processos de retrovigilância a partir de pacientes que soroconvertem, que se contaminam, né, por uma transfusão. E aí, o serviço de hemoterapia precisa criar um processo, estabelecer para identificação, investigação e análise de desvios com proposição de ações corretivas. A RDC 34, que é uma resolução colegiada da Anvisa de 2014, que trata também da atividade hemoterápica, com foco em boas práticas de fabricação, né? E como um instrumento importante para as inspeções sanitárias. No seu artigo 146, ela trata dos eventos adversos do ciclo do sangue, desde a doação até a transfusão. Definir que os profissionais de saúde precisam ser capacitados para a identificação e investigação dos efeitos adversos. Esses efeitos adversos precisam ser registrados dentro do serviço e notificados no Sistema Nacional de Hemovigilância. O Sistema Nacional de Hemovigilância, ele foi constituído e é coordenado atualmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, é um processo de trabalho desenvolvido aí pela Anvisa. Teve início nas primeiras discussões de criação desse Sistema Nacional nos anos 2000, para implantação, e a primeira iniciativa foi ligada aos hospitais da rede Sentinela. Então foram constituídos um grupo de hospitais, os hospitais de maior porte do Brasil, com representatividade de todos os estados, e foi implantado nesse sistema nessa rede chamada Rede Sentinela de hospitais, os processos de hemovigilância. Então, ele se restringia a essa rede de hospitais. Em 2006, foi desenvolvido um sistema via web, que é utilizado até hoje para essas notificações de efeitos adversos e, portanto, de hemovigilância, que é o sistema Notivisa. E aí, em 2008, foi feita a primeira análise desses bancos de dados e a consolidação, ainda restrito aos hospitais de rede Sentinela. Em 2009, foram realizadas oficinas macro-regionais para estimular a notificação, e em 2010, esse processo de notificação de efeitos adversos, portanto, a instituição do Sistema Nacional de Hemovigilância se tornou obrigatória para todos os serviços e, portanto, a partir de 2010, podemos falar de um sistema nacional. Em 2010, 2011, se identificou a necessidade de aperfeiçoamento deste processo. O processo ainda tinha sido constituído somente baseado na experiência desses hospitais na rede Sentinela, né? Então, em 2011, foi criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária uma comissão permanente de hemovigilância, que tinha como função assessorar a Anvisa no sentido de estruturação e aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Hemovigilância. Em 2013 e 2014, as normas foram aperfeiçoadas nesse sentido de hemovigilância. Então, a portaria 2.712 de 2013 já tratava disso, em seguida a RDC, e foi proposto a constituição
de um manual, um guia de hemovigilância em 2015. Então, a primeira versão de um guia mais estruturado de hemovigilância, com uma instrução normativa que definia e regulamentava, em termos de legislação, o uso desse guia, definindo prazos, etc., data de 2015. Esse guia é o resultado do trabalho dessa Comissão Permanente de Hemovigilância, constituída aí por os diferentes stakeholders, diferentes envolvidos nesse processo, participação de pacientes, participação das vigilâncias sanitárias, participação de órgãos governamentais, participação de especialistas. De 2016 a 2019, essa Comissão Permanente de Hemovigilância trabalhou com o aperfeiçoamento do sistema Notivisa, com a incorporação de algumas melhorias e de revisão do manual ou guia de hemovigilância, né? Em 2020, durante o governo anterior e concomitantemente a pandemia de Covid, né, foram suspensas as atividades das câmaras de assessoramento técnico e, portanto, da Comissão Permanente de Hemovigilância. Durante esse período, a Anvisa trabalhou com um material que foi desenvolvido de 2018 e 2019, de aperfeiçoamento do Manual de Hemovigilância, né? E ele foi publicado no final de 2022, que é essa versão atual que embasa a nossa discussão e que está disponível para consulta de todos os serviços, tanto os serviços de hemoterapia quanto os serviços de saúde. Então, o que é o Sistema Nacional de Hemovigilância? Por definição aí dessa Instrução Normativa 196, que é a Instrução Normativa que apresenta e que regulamenta o uso do novo Manual de Hemovigilância. O Sistema Nacional de Hemovigilância é um sistema de avaliação e alerta, organizado com o objetivo de coletar, avaliar e disseminar informações sobre os efeitos indesejáveis ou inesperados da utilização de hemocomponentes, com o objetivo de prevenir seu aparecimento ou recorrência. Então, voltando àqueles objetivos iniciais lá da hemovigilância. Trata-se de uma avaliação pós-utilização do sangue e componentes na perspectiva de incorporar informações para análise dos resultados mais consistentes e promover políticas de redução de risco. Então, através da análise desses dados obtidos e a construção de informações relevantes, né, pode-se propor alterações de políticas, alterações de processos, no sentido de aperfeiçoar o processo hemoterápico, visando aí uma maior segurança transfusional. O Sistema Nacional de Hemovigilância é constituído por vários elementos, né? No nível federal, a gente tem a Anvisa e o Ministério da Saúde. No nível estadual e municipal, há os interlocutores das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Temos os estabelecimentos de saúde que realizam as transfusões, então as agências transfusionais, através da intervenção ou dos processos de trabalho do núcleo de segurança do paciente e dos comitês transfusionais. Temos, óbvio, os serviços de hemoterapia que produzem os hemocomponentes e os serviços de hemoterapia, além da produção e distribuição dos hemocomponentes, onde realiza a primeira parte desse processo, né, do ciclo do sangue, que é a parte do doador até a liberação dos hemocomponentes. Ele também são serviços de saúde que realizam transfusões. As vigilâncias epidemiológicas, principalmente nos casos
de necessidade de investigação e também nos casos de doenças de notificação compulsória, que ações devem ser desencadeadas pelas vigilâncias epidemiológicas. E aí, também, em menor grau e menor relevância, a indústria de produção de hemoderivados, que retesta a matéria-prima, plasma fresco congelado ou plasma comum, retesta essa matéria-prima e eventualmente pode identificar sorologias ou testes moleculares reagentes. Perpassando tudo isso, o sistema Notivisa. Bom, o Sistema Nacional de Hemovigilância, ele foi constituído e aí com base nessa instrução normativa, publicado pela Anvisa, que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para a abordagem desses efeitos adversos do ciclo do sangue. No início, no artigo 3, ele destaca o que são os eventos adversos do ciclo do sangue que são tratados por essa instrução normativa e pelo Manual de Hemovigilância. Então, são os efeitos adversos do ciclo do sangue, seriam os quase erros incidentes, as reações adversas da doação e a transfusão e os chamados eventos adversos, né? O serviço de hemoterapia deve adotar procedimentos também de retrovigilância, que é o foco da nossa discussão, quando os testes de triagem forem reagentes e um doador, uma doação, com doações prévias até liberadas, não reagentes negativas. Isso configura uma soroconversão ou viragem sorológica ou laboratorial de um doador. Então, é necessária a investigação desses casos. Ou, a partir, portanto, de um paciente, quando houver a identificação de um indivíduo diagnosticado com uma infecção ou uma doença transmissível por transfusão e que tenha antecedente transfusional. Tá? É obrigatório, né, definido nessa instrução normativa, que o serviço de hemoterapia deve comunicar a viragem laboratorial de doadores de repetição, formalmente, à Anvisa, a coordenação do sangue e, eventualmente, à indústria, no caso de o plasma ter sido encaminhado. Então, é necessário essa informação formal aí. A comunicação deve ser feita para os marcadores de hepatite B, todos os marcadores, para os marcadores de hepatite C, para HIV, para a doença de Chagas, malária, sífilis e HTLV1 e 2. Tá? Como definido aí no manual para o Sistema Nacional de Hemovigilância. A notificação para a vigilância epidemiológica deve ser nos casos de confirmação, como já definido, e a comunicação e a instauração, a comunicação da instauração e da conclusão do processo de retrovigilância deve ser informado à vigilância sanitária. E aí a vigilância sanitária de cobertura desse serviço de hemoterapia. A comunicação dessa instauração do processo deve ser feito em até 30 dias após a doação positiva, né? A autoridade sanitária local deve ser comunicada dos resultados em até 90 dias após a instauração. No caso de doador de primeira vez, não é necessária a instauração do processo de retrovigilância. A indústria deve ser notificada, lembrando, né? A indústria deve ser notificada, e isso é importante no caso de envio de plasma. E aí define-se com uma identificação imediata no prazo de 7 dias por meio físico. A investigação e a notificação de transmissão de doenças por transfusão, né, deve ser feita no Notivisa, e aí é uma reação transfusional identificada.
definido. Bom, quais são os objetivos, então, desse processo de retrovigilância, né? Primeiro, a estruturação da Comissão Permanente de Hemovigilância. É um elemento extremamente importante para manutenção aí, desse sistema. Através de instruções normativas e da constituição do manual, a integração aí dos diferentes atores e a incorporação de inovações às normas sanitárias em revisão. A integração desses diferentes atores é extremamente importante para viabilizar os processos de retrovigilância. E integrar redes internacionais também é um objetivo do Sistema Nacional de Hemovigilância. O manual ele tem 4 capítulos, né? Um de efeitos adversos do ciclo do sangue, um de hemovigilância de doador, um terceiro capítulo de hemovigilância do receptor, dos efeitos adversos da transfusão, e o 4º capítulo de retrovigilância, que é o que a gente vai tratar. Antes de a gente entrar na retrovigilância, nessa parte introdutória, eu acho que cabe algumas definições importantes. O primeiro delas é a diferença entre quase erro e incidente ou reação adversa. Tá? Um quase erro, ele acontece antes da doação ou da transfusão. Então, é um desvio de processo, mas que é identificado antes do doador realizar a doação ou antes de a gente realizar a transfusão. Já o incidente e a reação adversa acontecem depois da doação ou da transfusão, ok? São os chamados efeitos adversos. Um incidente, ele pode não causar malefício nenhum. Ele não causa malefício nenhum em um paciente e em um doador. Tá? Não tem uma repercussão. Já uma reação adversa tem uma repercussão no paciente ou no doador. Algumas reações adversas são secundárias a um incidente. Então, essa é a área de intersecção aqui. Vamos dar um exemplo. Um incidente, por exemplo, de uma identificação errada do paciente e que leve a uma transfusão de um hemocomponente que não foi preparado para aquele paciente, né? Mas que não gerou uma reação transfusional, uma reação hemolítica, por exemplo. É um incidente, certo? Então, eu transfundo um concentrado de hemácias O num paciente de grupo sanguíneo A, não tem repercussão clínica nenhuma, foi um desvio, né, do processo de trabalho, mas não tendo repercussão clínica, é um incidente. Aconteceu depois de ter realizado a transfusão. Mas se eventualmente esse incidente for a transfusão de um concentrado de hemácias de grupo sanguíneo A e um paciente de grupo sanguíneo O, eu vou ter um incidente levando a uma reação adversa, uma reação hemolítica imediata, por exemplo. Porém, existem reações adversas que não estão associadas a incidentes, como, por exemplo, a maioria das reações febris não hemolíticas, por exemplo. Então, uma reação transfusional é efeito ou resposta indesejável observada em pessoas. Uma reação à doação é o mesmo efeito indesejável que ocorre em doadores, né? O incidente são eventos adversos descobertos durante ou após a transfusão, mas que não levam a reações adversas. Podem levar ou não a reações adversas. Na maioria dos casos, não levam a reação adversa. E o quase erro é identificado antes da transfusão ou da doação. 3 outros conceitos importantes que precisam ser reforçados é a diferença entre registro, comunicação e notificação. O registro é o que é realizado no serviço. Então, no serviço de hemoterapia ou no serviço de transfusão, ou no serviço hospitalar, no serviço de saúde. É um procedimento administrativo, que eu mantenho informações acessíveis, rastreáveis,
de todos os atos técnicos que são realizados com os doadores, com os receptores, com os procedimentos laboratoriais. Então, isso é dentro do serviço. É uma planilha de trabalho, é o preenchimento de uma prescrição médica, de uma evolução no prontuário do paciente. A comunicação é uma transmissão de informação por telefone, fax, e-mail ou um meio físico à autoridade sanitária ou a um serviço de hemoterapia ou a um serviço de saúde ou a empresas ou fabricantes de produtos ou a própria indústria de produção de hemoderivados da ocorrência de efeitos adversos, né, e suas consequências relacionados a um determinado produto. Então, é uma ferramenta de informação menos formal, tá? mais ágil, que permite que a instituição que esteja recebendo essa informação tome ações imediatas. E a notificação é uma informação à autoridade sanitária competente dentro desse sistema nacional de vigilância sanitária, né, e de hemovigilância, por meio de um sistema informatizado. Então, por meio do Notivisa, tá? Sobre a ocorrência de um efeito adverso. Então, excepcionalmente, a notificação pode ser feita por uma outra ferramenta fora do Notivisa. Por exemplo, nós vamos ver a notificação de instauração de um processo de retrovigilância, ela é feita através de um documento formal para a vigilância sanitária e não através do sistema informatizado. Com relação ao nosso foco, ele está descrito no Manual do Sistema Nacional de Hemovigilância no capítulo 4, capítulo de retrovigilância. Ele está baseado na possibilidade de transmissão de doença infecciosa pela limitação dos testes laboratoriais. Esse é um gráfico que trata o período de incapacidade dos testes laboratoriais de identificação da infecção pelo HIV, em torno de 10 a 12 dias, quando se utiliza um teste molecular para a identificação do RNA do HIV. No caso de não utilização só de testes sorológicos, esse período de eclipse é um período maior, em torno de 15 dias. Bom, esse estudo publicado pelo grupo da doutora Esther Sabino, da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo, com a participação de outros hemocentros também, trata de um estudo matemático que identifica, baseado na prevalência e na incidência de HIV nesses serviços incluídos aqui, e identifica o risco residual. Então, considerando-se que temos mais de 3 milhões de doações por ano, teríamos ainda, mesmo realizando o teste molecular, cerca de 40 casos de HIV por ano. E é importante ficarmos atentos a isso, porque só a retrovigilância, a partir da soroconversão do doador ou de um paciente, que pode identificar esses pacientes. A retrovigilância é a parte da hemovigilância que investiga retrospectivamente receptores de doações de doadores que eventualmente se converteram, soroconverteram ou viraram para um marcador. E também está relacionado à investigação de receptores que vieram apresentar um marcador reagente ou positivo com antecedente transfusional. A portaria de consolidação número 5 de 2017 tem algumas definições relacionadas com a rastreabilidade, então, portanto, com aqueles registros que a gente falou das transfusões que acontecem dentro dos serviços de saúde de hemoterapia. Reforça a importância da articulação entre os diferentes serviços para a troca de informações e para a investigação dos casos. Define o que é retrovigilância, a mesma definição que eu citei anteriormente.
Determina também que o candidato à doação deve consentir em que ele seja buscado, em que ele seja contactado, em comparecer para repetição de testes laboratoriais, nas situações em que o processo de retrovigilância é desencadeado. Essa autorização é extremamente importante. E quando que se desencadeia um processo de retrovigilância? Quando temos uma detecção pelo teste molecular de HIV, HCV e HBV e agora mais recentemente de malária, isoladamente, mesmo que não tenhamos um teste sorológico positivo. Não é necessário, nesse caso, se realizar a confirmação desse resultado inicial, somente o teste molecular isolado é suficiente. No caso de testes sorológicos, é importante que o laboratório se esforce para a realização da confirmação desse resultado inicial, através da realização de um teste laboratorial, utilizando uma metodologia ou de um fornecedor distinto. Então, no caso de uma soroconversão para HBsAg, por exemplo, se nós não tivermos o NAT positivo, somente o HBsAg, é necessário a realização de um outro HBsAg. Se o laboratório não tiver, o laboratório de serviço de hemoterapia não tiver disponível esse segundo teste, é necessário que ele encaminhe até 10 dias após a doação para um outro serviço para realizar esse teste, ou então desencadeie a retrovigilância sem a confirmação do resultado inicial. Esse esforço de realização do resultado inicial é extremamente importante, porque reduz de maneira significativa o número de processos de retrovigilância que são desencadeados. E qual a temporalidade para a investigação de doações anteriores, né? No caso do anti-HIV, HCV, HBsAg e HTLV1 e 2, a última doação negativa deve ser investigada e todas as doações realizadas até 6 meses antes dessa última doação negativa. No caso do anti-HBC, deve-se realizar a investigação de retrovigilância para a última doação negativa, liberada, né? Caso esta tenha ocorrido pelo menos 12 meses antes da soroconversão. Nos casos de soroconversão para teste de detecção do NAT, de maneira isolada, a investigação de retrovigilância é a última doação com triagem laboratorial negativa até 3 meses desta última doação. Uma das ações que podem ser realizadas, realizada no caso de um teste NAT isolado, uma soroconversão, uma viragem laboratorial com teste NAT isolado, é a repetição do teste NAT na amostra de plasmateca soroteca em 5. Porém, essa intervenção não exime o serviço de hemoterapia de desencadear o processo de retrovigilância, porque pode haver uma perda de qualidade do material genômico viral durante o armazenamento. Portanto, encerramos aqui a parte de introdução e a seguir discutiremos mais detalhadamente todo o processo de retrovigilância.